Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que vai edificar e fortalecer o seu coração. Amém? Vamos ler comigo aqui no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, que diz assim. O título é Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, a esse Senhor, A esse Senhor que tirou, vocês da terra do Egito, os vossos pais da terra do Egito, e trouxestes vocês para essa terra que o Senhor havia prometido. Entendeu, meus queridos? Deus havia feito uma promessa a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que Deus levaria aquele povo a uma terra muito boa, uma terra que Deus disse que ela emanava leite e mel. Essa era a promessa que o Senhor tinha feito à semente de Abraão, de Isaque e Jacó. E como vocês sabem, meus queridos, a palavra do Senhor diz que Deus usou Moisés para tirar o povo ali que estava vivendo em escravidão na terra do Egito. O povo ali sofria, o povo ali apanhava, o povo ali estava cativo. E meus queridos, Deus tirou aquele povo com o braço forte daquele lugar. E o povo ali, para uma caminhada que teria que durar no máximo umas 2 semanas, poucos dias, aquela caminhada durou 40 anos. E aquele povo que herdou a promessa não foi o povo que estava no deserto, porque aquele povo que estava no deserto era um povo rebelde, era um povo desobediente a Deus, era um povo que só murmurava, era um povo que não conseguia ver as coisas que Deus estava fazendo naquele momento, era um povo que não tinha visão de futuro, não tinha a visão da promessa que Deus havia feito à semente de Abraão, de Isaque e Jacó. Era um povo que estava vivendo ali, vendo o presente, e começava a olhar para o passado, começava a olhar para trás, começava a olhar para o Egito. Era um povo que quando ali de repente a fome apertava um pouquinho, ao invés deles crerem no Deus que tirou eles com o braço forte do Egito, não, eles falavam assim, será que verdadeiramente esse Deus nos ama? Será que Deus nos tirou da terra do Egito onde nós comíamos? Meus queridos, eles nem comiam bem, porque eles eram escravos. Então assim, eles sofriam naquele lugar. E eles começaram a olhar, como eles não tinham naquele momento aquilo que eles achavam que eles tinham que ter, eles começavam a sentir saudade daquilo que eles viviam no Egito. De certo sentiam saudade de apanhar, de serem maltratados pelos servos de Faraó. Então, meus queridos, o que acontece? Aquele povo não tinha, naquele momento, no deserto, o povo não conseguia ter uma visão de futuro, a visão da terra prometida, das promessas do Senhor, e só via aquilo que eles estavam passando naquele momento, e aquele momento para eles estava difícil, eles começavam a ter saudade do passado. Tá entendendo? E aí, chegando, meus queridos, na terra prometida,
Quem chegou lá na terra prometida não foi aqueles que andaram no deserto, como eu disse, foi os filhos, porque Deus falou que ninguém que saiu lá do Egito, que peregrinou por aquele deserto, aqueles 40 anos, entraria na terra prometida. Eles não herdariam a promessa, porque eles olhavam para trás, porque eles eram desobedientes, porque eles eram rebeldes, porque eles serviam a outro Deus. Porque quando Moisés se demorou no monte certa vez, o que o povo fez? Se desesperou, chegou até Arão e falou: Arão, Moisés está demorando. E Moisés é aquele que faz intermediação entre Deus e nós. E como que nós vamos fazer? Ele está lá, a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto. Então Arão, faz-nos deuses para ir adiante de nós. Tá entendendo? E Arão, como ele não era um líder como Moisés, como ele não era um homem que não se influenciava, ele foi influenciado pelo povo e fez um bezerro de ouro para ir adiante do povo de Israel. E Deus se entristeceu muitíssimo com essa atitude do povo. E Deus ficou tão entristecido a ponto de não querer mais ir com o povo até a terra prometida. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, por conta disso que o povo fez, eu não vou mais adiante de vós, eu vou mandar um anjo, mas a minha presença não vai ser com vocês mais. Aquele povo, meus queridos, eles não conseguiam enxergar o milagre do maná. Quando aquele povo teve fome, Deus mandou ali algo que eles nunca tinham visto, uma substância miúda que caía do céu, e com aquela substância eles conseguiam comer, fazer vários tipos de comida. Aquele povo não viu que Deus enviava ali codornizes à tarde para eles comerem. Aquele povo não conseguiu ver que Deus tirou água de dentro de uma rocha para dar para eles de beber. Aquele povo não conseguiu enxergar que eles andavam no deserto, aleluia, eles andavam no deserto de dia e Deus mandava uma coluna de nuvem para tampar o sol, para eles não queimarem no sol do deserto, meus queridos. E à noite o deserto é frio, Deus colocava ali uma coluna de fogo para aquecer o povo. Eles não passavam frio, eles não ficavam naquele sol escaldante. A palavra do Senhor diz, meus queridos, que as roupas se renovavam no corpo deles. Olha só o cuidado de Deus com esse povo. As roupas, meus queridos, elas se renovavam. As crianças iam crescendo, não precisava de outra roupa não, porque não tinha onde comprar. As crianças cresciam e as roupas cresciam no corpo delas, o pé crescia e o sapato crescia no corpo delas. A palavra do Senhor é que as mulheres que engravidavam, elas não perdiam seus filhos, elas não abortavam, porque Deus assim cuidava de todos, até levar eles aonde Deus queria. E eles não enxergavam aquilo que Deus fazia. Aí, quando apertava o calo deles, eles lembravam ali dos deuses que eles serviam no Egito. Eles lembravam da vida que eles tinham ali no Egito. Eles lembravam da comida que eles comiam no Egito. Porque aquilo que Deus dava não era suficiente, eles não viam aquilo. Queridos, há um perigo muito grande daqueles que vivem olhando para o passado, vivem com saudade daquilo que viveram, porque hoje estão vivendo uma vida que não é bem aquilo que você queria, entendeu? Mas você não está tendo visão do futuro, das promessas que Deus tem na sua vida, da tua salvação, da onde Deus quer levar. Deus quer te dar uma eternidade. E outra, não só lá no céu, mas nessa vida também Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Aqueles que deixarem tudo para servir a Deus, o Senhor disse que retribuía isso 100 vezes mais. Meus queridos, nessa terra nós teremos aflições, sim, mas o Senhor disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não precisa ficar com saudade daquilo que você viveu lá atrás. Até, tem gente que tem saudade de coisa ruim, meus queridos, já viu isso? Olha, eu conheço pessoas que
já tiveram convívio comigo e às vezes, sabe, eu ficava até incomodada, porque a conversa da pessoa era só aquilo que viveu no passado, era só aquilo que fez. Ai, que saudade da época que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que eu fazia aquilo. Eu falava, meu Deus, essa pessoa tem que ter nojo daquilo que fez. Como que pode lembrar daquilo que passou? A Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e hoje tudo se fez novo. Deus não tem como colocar vinho novo em odres velhos, meus queridos. Porque se Jesus disse que não é possível você costurar um pano novo num tecido velho. Porque quando você for puxar ele vai se rasgar. O tecido velho, ele é fraco. Ele está apodrecido. Não tem como se colocar remendo novo em tecido velho. Não tem como se colocar vinho novo, coisas novas na sua vida, na sua velha vida. Não tem como colocar vinho novo em odres, em vasilhas velhas. Entendeu? Porque essas vasilhas, elas vão se romper por estarem velhas e você vai perder o vinho novo. Deixa o Senhor edificar a sua casa num alicerce novo. Edifique a sua casa num alicerce novo. Não vá. Deus muitas vezes ele destrói aquilo que é velho. Ele derruba aquilo que é velho. E ele quer construir algo novo. Só que ele destrói aquela casa velha. Só que os alicerces antigos e velhos têm que ser destruídos também. Tem que ser construída aquela casa do chão, meus queridos, tudo novo. Para de olhar para aquilo que você já viveu, para de sentir saudade. Você lembra do que aconteceu com a mulher de Ló? Deus ali, ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ali, Deus falou para Abraão tirar Ló e a sua família de lá. Mas que não eram para eles olhar para trás. Aquele povo era um povo impuro, um povo pervertido, um povo que desagradava tremendamente a Deus, e Deus abominou aquele povo que vivia naquele lugar. E Abraão, como tinha o seu sobrinho ali, falou, Senhor, mas se tiver 100 pessoas lá dentro justas, mesmo assim o Senhor destruiria? E Deus falou, não, eu não destruiria se tivesse 100. E se tiver 50? E se tiver 30? E se tiver 15? E se tiver 10? Não destruiria, mas não tinha essa quantidade de pessoas. Mas por amor a Abraão, que era amigo de Deus, era amado por Deus, Deus permitiu que Abraão fosse lá e tirasse a sua família de lá, tirasse o seu sobrinho, a sua esposa e suas filhas. Queridos, e no momento que Abraão estava saindo daquela cidade, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Você está entendendo? Não olhe para trás. Não tenha saudade daquilo que você viveu. Porque aquilo que você viveu é uma ilusão se você pensa que era bom. Porque Deus te tirou de lá. Senão você tinha permanecido naquela vida. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje de viver coisas novas. Tem muitas pessoas que chegam no presente e não conseguem chegar no futuro. Porque já não tem mais esperanças, porque traz uma culpa daquilo que foi também. Sabe, daquilo que fez. Ei, o Senhor, Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento a partir do momento que nós nos arrependemos e começamos a servir a Ele de todo o nosso coração. Queridos, não traga culpa com você, não traga nada do teu passado. Pare de pensar, pare de falar das coisas que se passaram. Para de falar das pessoas que passaram pela sua vida e já não estão mais. O Senhor quer fazer coisas novas na sua vida. O Senhor quer te dar tudo novo. Quando Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, de uma só vez, os seus 10 filhos, ele perdeu a sua saúde, mas quando Deus restituiu em dobro aquilo que Jó havia perdido, Deus restituiu tudo novo, deu novos camelos, deu novos bois, deu novas ovelhas. Você está entendendo? Deu novos filhos. Senão, Deus poderia ter ressuscitado, porque Ele tinha esse poder. Ele poderia ter ressuscitado os 10 filhos de Jó que havia morrido. Deus não ressuscitou eles. Deus deu 10 filhos novos para Jó.
Você está entendendo? Então, meus queridos, comece a pensar de uma maneira diferente, comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Você não vai chegar a um futuro se você ficar preso no seu passado. E aqui, voltando a essa palavra, olha só. Porque se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei, você tem uma escolha hoje. Deus te dá a oportunidade de escolher aquilo que você quer. Se você quer um futuro ou se você quer continuar no seu passado. Se você quer uma nova vida ao lado de Cristo, uma vida com abundância, ou uma vida ali na terra do Egito, onde você apanhava do diabo, onde você era escravizado, onde você comia das migalhas que caíam da mesa de Faraó. O que é que você quer hoje? Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava falando para aquele povo: olha, eu e minha casa, nós escolhemos servir a esse Deus que tirou os nossos pais da terra do Egito, que tirou os nossos pais com o braço forte. Eu sou o Deus, aquele Deus que deu maná, aquele que tirou a água da rocha, aquele Deus que se preocupou em não deixar os nossos pais queimando no sol e nem passando frio à noite no deserto. Eu escolho hoje servir a esse Deus que tem coisas novas, que me colocou numa terra nova, uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Queridos, aquele povo já estava na terra prometida, mas estavam com saudade, querendo servir aos deuses do Egito. Eles ficavam titubeando, sabe, cocheando em dois pensamentos. Uma hora queria servir a Deus, outra hora queria servir aos outros deuses. Uma hora até pensavam, tinha uma visãozinha do futuro, mas outra hora começava a passar uma dificuldadezinha, aparecia um gigantezinho aqui ou lá, entendeu? Aparecia ali guerreiros para guerrear contra o povo de Israel. Ah, não, lá no Egito era mais fácil. Então Josué falou: escolhei hoje. E o Senhor fala para mim e fala para você no dia de hoje: escolhei hoje a quem você quer servir. Porém, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Escolha. Deus tem uma terra que mana leite e mel para você desfrutar. Deus tem coisas novas para você na sua vida. Então, para de ficar com saudade daquilo que já passou. Aquilo não foi bom, porque senão você ainda estaria vivendo aquela vida. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas novas para você. Não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que vive no passado. Sabe por quê? Porque é uma pessoa entristecida, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa sem alegria, depressiva, porque fica com saudade de algo, sabe? Algo que ela achava que era bom, porque ela não consegue ter a visão daquilo que Deus tem de novo para a vida dela. Então não seja como esses. Não queira ser amargo, não queira ser amarga, frustrado, frustrada. Queira a alegria do Senhor que Ele tem para a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem vida nova, Deus tem vida abundante para dar para você. Amém? Que Deus possa falar com você hoje, que você possa lembrar dessa palavra que eu te disse e você comece a ter uma visão diferente, comece a examinar a sua vida e ver se você realmente não está vivendo de passado e está impedindo aquilo que Deus tem para fazer no seu futuro. Comece a ter uma nova mentalidade. Amém, meus queridos? Guarde essa palavra no seu coração, guarde ela e comece a viver essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela traz vida, ela traz vigor, ela traz alegria, ela traz esperança para nós. E é isso que nós precisamos, ser renovados dia após dia, através da palavra do Senhor. Então receba essa palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe.